Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana Krieger, do canal Ana Krieger Tricô e Crochê. Hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa touca linda de corujinhas. As corujinhas são feitas diretamente no tricô, muito bonito, não é difícil. Se você tem uma boa noção de tricô, você vai conseguir fazer. Para fazer essa touca, eu usei mais ou menos 43 gramas da lã Nina da Pinguim de 100 gramas. E eu usei apenas 43 gramas da lã. Ela tem um Tex 375, é um amarelinho bem clarinho. Usei também um par de agulhas número 3,5, uma tesourinha para cortar as pontinhas, uma agulha de tapeceiro e uma agulha um pouquinho mais fina, que foi com o qual eu preguei os botõezinhos que foram o narizinho das corujinhas. Usei miçanguinha e botãozinho para fazer os olhinhos e o narizinho. Mas você pode estar usando lantejoulas, que também vai dar o mesmo efeito, talvez fique até mais bonito, certo? Eu espero que vocês gostem. Desde já vou convidando a se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Deixa o seu joinha. Se ficou alguma dúvida, deixa o seu comentário, que à medida do possível vou estar respondendo. Fique comigo até o final do vídeo, ative o sininho, porque sempre que possível vou estar de volta trazendo novidades. Então, bora lá o passo a passo? Ah, eu usei também Lastex, que eu passei aqui por volta da minha touca. Bom, então, gente, para fazer a nossa touca de corujinha, eu estou aqui com um novelo de lanina, um novelo de 100 gramas e um par de agulhas número 3,5. Essa lanina, ela tem o Tex 375, o número da cor dela eu não tenho aqui, não tem no rótulo, porque só diz cor COL. Mas ele é um amarelinho bem clarinho. Então, aqui no rótulo, ele pede a agulha de 4 a 5, mas eu não tenho essa numeração de agulha, então eu vou fazer com a 3,5, vai dar certo do mesmo jeito. Eu lembro a vocês que se vocês pegarem um tex maior do que esse aqui, que é 375, a sua touca vai dar certo do mesmo jeito, só vai ficar um pouquinho maior. Se você pegar um tex menor do que esse aqui, vai dar certo do mesmo jeito, apenas vai ficar um pouco menor. Então, eu vou começar colocando 112 pontos na agulha. Eu lembro a vocês que aqui mesmo no canal eu ensino duas formas de colocar os pontos na agulha, que vou deixar aqui na descrição do vídeo os links conforme eu ensinei lá. Então, eu vou usar aquele método que eu uso as duas agulhas. Então, para isso, eu vou deixar 3 vezes o tamanho da minha agulha de linha à espera. 2, 3. Esse tanto de linha aqui eu vou deixar à espera, porque eu vou usar esse método das duas agulhas para colocar os pontos na minha agulha. Então, vamos lá. Eu faço aquela trama inicial e vou começar aqui colocando os meus 112 pontos na agulha, certo? Então, depois que eu tiver os meus 112 pontos, eu volto novamente para darmos continuidade ao tricô. Terminei, então, aqui os meus 112 pontos e já amarrei aqui para dar o meu arremate final. E agora eu vou puxar uma das agulhas, já que eu tenho as duas aqui juntas, né? Então, com cuidado, eu vou tirar uma delas. Seguro essa aqui na ponta e puxo a outra e já tirei a outra agulha. Agora, dando início ao nosso tricô, nós vamos trabalhar em ponto de barra. Eu vou fazer um meia e um tricô, mas se você optar por fazer, você pode fazer 2 meia e 2 tricô. No meu caso, vou fazer um de cada, um meia e um tricô. Então, vamos lá. Já começando aqui o nosso primeiro ponto, um meia e um tricô. O comecinho é sempre difícil, né? Um meia e um tricô. E dessa forma, nós vamos trabalhar por todos os pontos da agulha, um meia e um tricô. Aí, nas outras carreiras, a gente vai apenas seguir o ponto como ele se apresenta. Ou seja, em ponto de barra, um meia e um tricô. A carreira para ali também, vamos trabalhar dessa forma, conforme o ponto se apresentar lá para você fazer, você vai fazer ele. Que vai ficar também um meia e um tricô. E dessa forma, nós vamos trabalhar por 10 carreiras. Então, essa aqui é a minha primeira, eu vou fazer mais 9. E quando eu tiver as 10 carreiras prontas em ponto de barra, um meia e um tricô,
eu volto pra gente começar as corujinhas. Terminada então as nossas 10 carreiras de barra, agora nós vamos começar a preparar os pontos para fazermos a nossa corujinha. Eu poderia fazer mais uma carreira de ponto somente em ponto tricô, que seria a nossa carreira do avesso. Mas eu optei por aqui mesmo já começar a preparar as nossas carreiras para fazer as corujinhas da touca. Então, o que que nós vamos fazer agora? Depois de eu ter as 10 carreiras de barra, com um meia e um tricô, um meia e um tricô, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou fazer um ponto de borda em ponto meia e 12 pontos tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses 12 pontos que eu coloquei aqui em tricô e aqui por esse lado ele vai ficar em ponto meia, já será uma das nossas corujinhas. Então, aqui será o lado do avesso do trabalho. O direito será aqui, do outro lado. Então, eu fiz um ponto de borda em meia e 12 pontos em tricô. Agora, eu vou fazer 2 pontos e meia, que será a separação de uma corujinha para outra. E outra vez, eu vou fazer 12 pontos em tricô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos em tricô. E outra vez, 2 pontos em meia. E essa será a nossa repetição. 12 tricô, 2 meia. Outra vez, 12 tricô, 2 meia, 12 tricô, 2 meia, 12 tricô, 2 meia, até o final do nosso trabalho. Quando chegarmos aqui no final do nosso trabalho, nós faremos 12 tricô e o último ponto em meia. Esse ponto em meia e mais o outro ponto em meia do outro lado será a separação entre essa corujinha e essa corujinha que terá do lado de cada touca, certo? Então, vamos fazer essa repetição até o final da carreira. 12 tricô e 2 pontos em meia, terminando com um ponto em meia. Gente, terminado então a nossa carreira aqui com 12 pontos em tricô e 2 pontos em meia, novamente 12 pontos em tricô e o último ponto, um meia. Esses pontos em meia será a separação de uma corujinha e de outra corujinha. Então, agora nós vamos começar a preparar a nossa corujinha aqui. Nós vamos começar a trançar, certo? Esse ponto de borda sempre será em tricô. Ele sempre será em tricô. Agora, nessa carreira digamos, do direito, né? Ele será ponto tricô. Na carreira do avesso ali, ele estava ponto meia, certo? Então, agora nós vamos começar a trançar as corujinhas. Então, agora, gente, é o seguinte. Eu tenho aqui 12 pontos em meia, certo? Tenho 3 para um lado, 6 para um lado e 6 pontos para o outro lado. Agora, nós vamos trançar esses 6 pontos para cá e esses outros para cá. Então, agora, eu preciso fazer primeiro os pontos que estão atrás dos meus 3 primeiros. Eu preciso fazer primeiro esses 3 pontos para depois esses aqui. Então, eu estou aqui com uma agulha auxiliar, que eu comprei já própria para fazer trança, mas eu pouco uso ela. Eu já estou com bastante prática e eu não uso agulha auxiliar, eu já vou trançando ali tudo na agulha mesmo. Mas eu tenho aqui essa agulha auxiliar, que se vocês quiserem estar comprando, é uma agulha própria para fazer trança. Ou vocês podem estar usando qualquer outra agulha ou até mesmo um alfinete. Então, agora é o seguinte. Eu fiz o meu primeiro ponto de borda, eu vou deixar aqui, né, na minha agulha, e vou pegar a minha agulha auxiliar. Eu vou tirar esses 3 primeiros pontos, tirei eles aqui na agulha auxiliar, os 3 primeiros pontos,
e vou deixar eles aqui atrás do meu trabalho, ó. Ficou lá para trás do trabalho. Joguei a agulha auxiliar lá para trás do trabalho. Agora, eu vou fazer em meia os 3 próximos pontos. 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos em meia. Agora, então, eu vou buscar lá na minha agulha auxiliar os meus 3 pontos para trançar eles, certo? Então, eu busco aqui a minha agulha auxiliar e devolvo os 3 pontos para a agulha onde elas estavam. 1, 2, 3, certo? Deixo a minha agulha auxiliar de lado. E agora, então, eu vou fazer em meia os meus 3 próximos pontos trançados. Agora, trançados, certo? Fiz a metade da corujinha, ó, ficou trançado. Fiz a metade da corujinha. Agora, eu vou fazer a outra metade. Eu primeiro preciso fazer esses 3 pontos de trás. Então, agora, novamente, eu vou na minha agulha auxiliar, pego os 3 primeiros pontos, tiro fora, deixo na agulha auxiliar e deixo agora no lado da frente do trabalho. A primeira vez eu deixei para trás. Agora, eu vou deixar para frente do trabalho, certo? E faço, então, os meus 3 próximos pontos em meia. 1, 2, 3. Fiz primeiro os 3 pontos que estavam atrás. Agora, eu volto para os que estão na minha agulha auxiliar, devolvo eles aqui na agulha em que eles estavam e vou fazer eles agora de forma trançada, em ponto meia. 1, 2 e 3. Dei início, então, na minha primeira corujinha. Essa será a minha primeira corujinha, certo? Agora, eu vou fazer em tricô os 2 próximos pontos, que serão a divisão entre uma corujinha e outra. Esses 2 pontos em tricô, que antes, na carreira passada, a gente fez em meia, né? Aqui, então, eles serão em tricô e será a divisão de uma corujinha com a outra, certo? Novamente, vamos trançar aqui agora, chegamos na nossa próxima corujinha. Eu vou fazer mais uma vez com vocês. Então, busco a minha agulha auxiliar, tiro os 3 primeiros pontos, deixo lá para trás do trabalho, solto eles na agulha auxiliar lá atrás do trabalho, ó, para trás do trabalho, certo? E faço os 3 próximos em meia. 1, 2, 3. Só então agora vou buscar lá na minha agulha auxiliar, vou passar ela aqui para frente e vou devolver esses 3 pontinhos para a agulha em que eles estavam. 1, 2, 3. Pronto, devolvi, ó, já ficou trançado. Vou fazer agora esses 3 próximos pontos. 1, 2, 3 pontos em meia. Já fiz a metade da outra corujinha, certo? Agora, vamos trançar a outra metade. Agora, eu vou deixar os pontos, os 3 primeiros pontos, na agulha auxiliar. Vou tirar eles aqui na agulha auxiliar e vou deixar eles na frente do trabalho. Agora, dessa vez, eles vão ficar na frente do trabalho. A primeira vez, a agulha auxiliar fica para trás, com os pontos, e na outra vez, na outra metade da corujinha, a agulha auxiliar fica na frente do trabalho, com os 3 pontos que serão trançados ali, colocados para trás, certo? Vou fazer os próximos, 1, 2, 3, e só agora eu vou devolver os 3 pontos da agulha auxiliar para a agulha em que eles estavam, 2, 3, e vou fazer eles em meia, trançando assim a outra metade da nossa coruja. 1, 2, 3. Pronto, já trancei 2 corujinhas, a primeira e a segunda. Agora, então, os 2 pontos em tricô, que será a separação de uma corujinha de outra, e agora eu começo tudo de novo. E dessa forma, eu vou trançando as corujinhas até o fim do nosso trabalho, sempre fazendo, né, os 2 pontos em tricô, que são a separação entre uma corujinha e outra, né, uma corujinha, 2 pontos em tricô.
Mais uma corujinha, 2 pontos em tricô, sucessivamente, todas até chegar aqui atrás, fazer a nossa última corujinha e o nosso último ponto em tricô. Gente, terminei aqui então a carreira onde eu trancei todas as corujinhas, certo? Então, todas elas trançadas, o início delas, e eu terminei com um ponto em tricô. Agora, por 7 carreiras, nós não vamos trabalhar nada diferente no ponto, não vamos trançar nem nada. Apenas vamos acompanhar o ponto. Aqui, onde será o lado do avesso, nós vamos fazer um ponto meia, que antes era tricô, agora no lado do avesso ele será meia, o ponto de borda em meia, os 12 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 12 pontos da corujinha em tricô, 2 pontos em meia, 12 pontos da corujinha em tricô, 2 meia. Vamos fazer assim sucessivamente e terminar com um ponto meia. Depois de ter feito os 12 últimos pontos da corujinha em tricô, vamos terminar com um ponto em meia. Vamos virar a carreira e vamos apenas acompanhar o ponto, ou seja, um tricô, 12 meia, 2 tricô, 12 meia, 2 tricô, 12 meia, que serão os pontos da corujinha, apenas vamos trabalhar em ponto meia. Novamente na carreira do avesso, vamos acompanhar o ponto, como ele se apresenta, né? Os 12 tricô e 2 meia. Isso por 7 carreiras. Vamos fazer isso por 7 carreiras daqui para frente, depois de ter trançado. Vamos trabalhar 7 carreiras apenas acompanhando o ponto. Depois de feito, então, as 7 carreiras, depois de ter trançado, fizemos 7 carreiras, certo? Apenas acompanhando o ponto, os 12 meia e 2 tricô, desse lado do direito, e do outro lado 12 tricô e 2 meia, terminamos com um meia, certo? E aqui desse lado ficou um tricô. Fizemos 7 carreiras depois de ter trançado a primeira vez. Agora, nós vamos trançar a segunda vez e será da mesma maneira. Então, eu vou fazer mais uma trançada junto com vocês aqui, mas ela será da mesma maneira como a gente fez a primeira vez, certo? Então, depois de ter feito o meu primeiro ponto de borda ali em tricô, eu vou tirar na agulha auxiliar os meus 3 primeiros pontos, certo? Tirei aqui na agulha auxiliar, vou deixar aqui atrás do meu trabalho, ó, soltei a agulha auxiliar lá para trás do meu trabalho e vou fazer os 3 próximos pontos em meia. Para só então voltar com os 3 pontos lá da agulha auxiliar novamente na agulha em que eles estavam, trançando assim o nosso trabalho, certo? Ó, vou trazer os pontos agora da agulha auxiliar aqui para nossa agulha onde eles estavam. Um pontinho, opa, escapou ali, 2 pontinhos, 3 pontinhos. E agora, eu vou fazer esses 3 pontinhos em meia. Trançamos assim, então, fizemos a nossa primeira trancinha aqui da corujinha. E agora, nós vamos fazer a outra trança, o outro lado da corujinha. Pegamos, então, na agulha auxiliar os 3 primeiros pontos, tiramos da agulha e agora deixamos ele na frente do trabalho. Fazemos os 3 próximos, que estavam atrás. E só então, vamos voltar os da agulha auxiliar para a agulha em que eles estavam. 1, 2, 3. E agora, vamos confeccionar em meia esses 3 pontos. 1, 2, 3. Fizemos, então, a nossa segunda trança da corujinha. E o meu trabalho está ficando assim. Primeira trança, 7 carreiras, segunda trança. E agora, vamos seguir normalmente, né? Os 2 pontos em tricô, que são a separação entre uma corujinha e outra,
E vamos trançar novamente a próxima corujinha, todas elas dessa mesma forma que fizemos essa primeira. Vamos fazer os 2 pontos em tricô de separação e da mesma forma vamos trançar as próximas, todas elas, do mesmo jeitinho, a última terminando com um ponto em tricô, certo? E na primeira vez, depois que nós trançamos, nós fizemos 7 carreiras até a próxima trançada, certo? Agora, nós vamos fazer 5 carreiras. Então, depois que a gente trançar todas elas, aqui, todas elas da agulha, nós vamos fazer mais 5 carreiras apenas acompanhando o ponto. Para depois de 5 carreiras, fazermos daí a última trançada, certo? Então, agora vamos trançar todas elas e depois vamos fazer 5 carreiras apenas acompanhando o ponto. E depois eu volto para fazermos daí a terceira e última trançada das corujinhas, certo? Bom, gente, então já estou aqui com as minhas 5 carreiras prontas, depois de ter trançado a segunda vez. Então, até agora fizemos o seguinte: trançamos a primeira vez, fizemos 7 carreiras, trançamos a segunda vez, fizemos 5 carreiras. Fizemos aqui com essas 5 carreiras a cabecinha da corujinha. Agora, então, nós vamos trançar pela terceira vez, que será as orelhinhas da corujinha. Será a nossa terceira e última trançada das corujinhas, certo? Então, eu vou repetir novamente o que a gente já fez ali nas primeiras trançadas. Vou fazer o meu primeiro ponto de borda em tricô, certo? Vou pegar aqui os meus 3 próximos pontos, que agora eu preciso trançar. Pego os 3 próximos pontos na agulha auxiliar, solto lá para trás do trabalho, faço os 3 próximos em ponto meia. Agora, eu vou buscar os meus 3 pontos da agulha auxiliar, certo? Então, eu vou aqui buscar os meus 3 pontos que estão ali na agulha auxiliar. Vou trazer eles aqui para colocar na agulha. Então, vamos lá. Primeiro ponto, já na agulha que eles estavam. Segundo ponto e terceiro ponto na agulha em que eles estavam, para eu poder agora confeccionar eles em ponto meia. Trançados os pontos, eu vou, já devolvidos na agulha, eu vou confeccionar 1, 2 e 3 em ponto meia. Fiz aqui a minha primeira trançada da corujinha. Agora, vamos para a segunda trançada da corujinha, aqui do outro lado da corujinha. Então, pego os meus 3 primeiros pontos na agulha auxiliar e deixo agora na frente do trabalho. Faço os próximos 3 pontos em meia. E agora, eu vou devolver na agulha novamente os 3 pontos da agulha auxiliar para poder confeccionar. 1, 2, 3 pontos que estavam na agulha auxiliar, devolvidos para minha agulha para poder fazer eles em ponto meio. Então, vamos fazer 1, fica um pouco apertado, mas é normal. 2, 3. Pronto, trançado aqui a minha primeira corujinha. Olha, então, como ela já está tomando forma. Aqui, o corpinho da corujinha, a cabecinha da corujinha, e trançamos agora onde serão as orelhinhas da corujinha, certo? E agora, eu vou seguir novamente, fazendo tudo de novo. 2 pontos em tricô, vou trançar outra vez, vou pegar os meus 3 pontos primeiros na agulha auxiliar, solto eles lá para trás do trabalho, faço os 3 próximos em tricô, em meia, aliás, desculpem, em meia. Busco novamente os meus pontos da agulha auxiliar. Vamos trazê-los aqui para frente, certo? Vamos devolver para a agulha em que eles estavam.
Primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto que estava na agulha auxiliar, devolvidos para a agulha em que eles estavam depois de ter sido trançados. Vou fazer um, vou fazer o 2 e vou fazer o 3. Pronto, a metade da corujinha, uma das orelhas já está pronta. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, só que agora os 3 primeiros pontos eu vou deixar na frente do trabalho. E vou fazer o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto em meia. Vou devolver novamente para a agulha os 3 pontos da agulha auxiliar. O primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto. E vamos agora fazer esses 3 pontos devolvidos para a agulha em meia. Novamente, cheguei na separação delas, onde eu tenho os 2 pontos em tricô. Vou fazer eles em tricô e vou começar tudo de novo. E dessa forma, eu vou trabalhando por toda a minha carreira, trançando todas as corujinhas até chegar aqui na última e fazer o meu último ponto em tricô, certo? E depois de ter feito toda essa carreira, trançando tudo como eu mostrei aqui no começo para vocês, eu volto para dizer como que eu vou fazer a próxima carreira, certo? Gente, terminei então de fazer todas as corujinhas trançadas aqui. O meu trabalho tá assim, ó. Todas trançadinhas, aqui vai ser o corpo da corujinha, aqui a cabecinha, e aqui então damos inícios às orelhinhas. Agora é o seguinte, gente, nós vamos fazer a carreira do avesso. Aqui nessa carreira do avesso, nós não vamos mais acompanhar o ponto. Nós vamos fazer toda ela em tricô. Então, assim, onde tínhamos o ponto em meia, nós vamos fazer tricô. Onde tínhamos o ponto tricô das corujinhas, vamos continuar fazendo tricô, certo? Aqui, então, vamos fazer os 12 nossos pontos que já eram tricô, vamos continuar fazendo tricô, certo? E aqui, onde tínhamos 2 pontos em meia, nós vamos mudar. Agora, eles serão tricô, ok? Então, toda essa carreira agora será feita em tricô. Depois que a gente terminou toda a nossa carreira em ponto tricô, agora a outra carreira nós vamos fazer toda ela em ponto meia. Então, assim, gente, agora acabou os 2 pontos em tricô que a gente tinha entre uma corujinha e outra. Não tem mais. A partir de agora, será ponto meia no lado do direito e ponto tricô no lado do avesso. E a gente vai trabalhar, então, agora, depois dessa carreira em tricô que fizemos aqui, nós vamos trabalhar mais 11 carreiras, sendo que ponto meia no lado do direito e ponto tricô no lado do avesso. Depois que trançamos aqui as corujinhas, então, nós vamos fazer mais 12 carreiras. Uma delas já está pronta, aqui que a gente fez com ponto tricô. Então, a partir de agora, vamos fazer mais 11, sendo que ponto meia no lado do direito e ponto tricô no lado do avesso. Pessoal, já terminei aqui, então, as minhas 12 carreiras. Olha só, depois da corujinha, eu fiz mais 12 carreiras de ponto meia. Para você contar as carreiras de ponto meia, por exemplo, se você não tá muito certo se você fez as 12 carreiras ou não, você pode fazer da seguinte forma. Você acha aqui o meinho onde a gente tinha aqueles 2 pontos em tricô, e você vai fazer assim, você vai contar os vezinhos, ó. Esses vezinhos aqui, ó, cada um deles é uma carreira. Ó, tá entendendo? Cada vezinho desse aqui, é uma carreira. Então, olha só, aqui nós temos uma carreira. Deixa eu colocar bem perto aqui para vocês enxergarem. Cada vezinho desse aqui é uma carreira, ó. Cada buraquinho desse aqui. Então, uma carreira, 2 carreiras, 3 carreiras, 4 carreiras, 5 carreiras, 6 carreiras, 7 carreiras, 8 carreiras, 9 carreiras, 10 carreiras, 11 carreiras, 12 carreiras. Vocês entenderam? Cada vezinho desse aqui
corresponde, ó, cada vezinho desse aqui corresponde a uma carreira, certo? Ó, então aqui temos as nossas 12 carreiras. Então, agora nós vamos começar a diminuir a touca. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer 2 pontos juntos aqui no início, e eu acho que vai sobrar 2 pontos juntos também lá no final da nossa carreira. Agora nós faremos o seguinte, 2 pontos juntos no início e vamos fazer 15 pontos em meia e depois 3 pontos juntos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora vamos fazer 3 pontos juntos, ó. Pegamos os 3 pontos juntos. 1, 2, 3, tudo de uma só vez. Laçamos o fio e tiramos todos de uma só vez. Fizemos aqui 3 pontos juntos, ó. 2 pontos no início do trabalho, 15 pontos em meia e 3 pontos juntos. Agora, novamente, 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos, 3 pontos juntos. Certo? Novamente, 15 pontos, 3 pontos juntos, até o final da carreira. Então, gente, cheguei aqui no final da minha carreira, eu já fiz 15 pontos meia e 3 pontos em tricô, e sobrou aqui 2 pontos, e esses 2 pontos eu vou fazer 2 pontos juntos, assim como lá no início eu fiz 2 pontos juntos, sobraram os 2 pontos aqui no final do trabalho, depois dos 3 pontos juntos, sobraram 2, e eu fiz esses 2 pontos juntos. Agora, a carreira do avesso, vamos fazer toda em tricô. Estou fazendo, então, a minha carreira do avesso toda em tricô, sem diminuir nada, seguindo reto, apenas a carreira, normalmente ela toda em tricô. Então, gente, aqui nessa próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos de borda. E agora sim, nós vamos passar a contar. Antes a gente tinha contado 15 pontos e feito 3 pontos juntos, certo? Agora a gente vai contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos. A gente vai para D15, a gente vai passar a contar 13 pontos e vai fazer novamente 3 pontos juntos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, tá vendo que aqui sobrou esses 3 pontos que a gente já tá anotando o carocinho no ponto do meio, que foi aonde a gente pegou os 3 pontos juntos da vez passada? Então, é esses 3 pontos que a gente vai pegar junto, um de cá, o do meio e o de lá. Então, vamos lá. 3 pontos juntos, sendo que o do meio é onde está o carocinho dos 3 pontos juntos que a gente fez a vez passada. E agora, vamos começar tudo de novo. Vamos contar 13 pontos. Na próxima carreira, serão esses 3 que a gente vai fazer junto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos, aqui já tá os 3 pontos que nós vamos pegar junto. Sendo que o do meio tem o carocinho aqui dos 3 pontos juntos que a gente pegou a vez passada, a carreira passada. Então, esses 3 pontos nós vamos fazer junto. Apenas lá no finalzinho do trabalho, não nessa carreira, mas nas outras,
terá um diferencial, mas a princípio a gente vai fazer assim agora. Toda essa carreira aqui. 13 pontos, 3 pontos juntos. 13 pontos, 3 pontos juntos. 13 pontos, 3 pontos juntos, até o final da carreira. E a carreira do avesso, vamos fazer em ponto tricô normalmente. Depois de feito toda a nossa carreira do avesso em tricô, nós chegamos agora na nossa terceira carreira de diminuição. Vocês podem ver aqui, temos 3 morrinhos, certo? 3 carocinhos, dois carocinhos, onde fizemos 2 vezes as diminuições. 1, 2. Agora, nós vamos para a nossa terceira carreira de diminuição. Nessa carreira de diminuição, a gente vai fazer um ponto de borda, e daqui para frente, depois de fazer um ponto de borda, nós vamos fazer 2 pontos juntos, para só então começar a contar. Então, fizemos um ponto de borda, vamos pegar 2 pontos juntos, e só a partir de agora nós vamos começar a contar. Nós vamos fazer assim para dar bem certinho as nossas diminuições. Então, depois do ponto de borda, nós vamos fazer 2 pontos juntos. E ali no final, quando chegarmos no final, também vamos fazer os últimos 2 pontos juntos. Só que daí não vai ter o nosso ponto de borda, o último ponto de borda. Apenas 2 pontos juntos. Só que no começo do trabalho que vai ter um ponto de borda e 2 pontos juntos. A partir de agora, nós vamos contar. Se antes a gente fez 13 para depois as diminuições, agora serão 11. Então, a partir dos 2 pontos juntos, vamos começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos, e a partir de agora vamos começar a contar. Aqui, ó, temos os nossos 3 pontos que vamos fazer juntos. Dá para ver que o ponto do meio tá com o carocinho, certo? Então, agora esses 3 pontos nós vamos pegar juntos. E agora, vamos começar tudo de novo. Vamos contar 11 pontos. Vamos contar 11 pontos, 3 pontos juntos. 11 pontos em meia, 3 pontos juntos. 11 pontos em meia, 3 pontos juntos. Aqui no final ficarão 11 pontos em meia e os 2 últimos pontos juntos. E a carreira do avesso, fazemos ponto tricô, normalmente seguindo o ponto, certo? Terminada a nossa carreira do avesso, chegamos então na nossa quarta carreira de diminuição. E vamos fazer da mesma maneira, um ponto de borda e 2 pontos juntos. Só a partir de agora vamos contar. Então, se antes fizemos 11 pontos para depois 3 pontos juntos, como estamos diminuindo de 2 em 2, agora vamos contar 9 pontos a partir dos 2 pontos juntos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E chegamos aqui bem na altura onde vamos fazer os 3 pontos juntos, sendo que o ponto do carocinho está no meio. Então, vamos pegar esses 3 pontos juntos. E a partir de agora será essa sequência. 9 pontos, 3 pontos juntos. 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 9 pontos e terminamos a carreira com 2 pontos juntos. E a carreira do avesso fazemos normalmente em ponto tricô. Depois de ter feito a nossa carreira do avesso, então, chegamos aqui na nossa quinta carreira de diminuição. E vamos seguir a mesma lógica que estávamos fazendo. Um ponto de borda, 2 pontos junto. E agora, nós vamos passar a contar 2, 4, 6, 7 pontos para depois fazer a diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, chegamos então na altura onde a gente vai pegar os 3 pontos juntos, sendo que o ponto do carocinho está no meio. Então, vamos lá.
os nossos próximos 3 pontos juntos. E agora, vamos seguir essa mesma sequência: 2, 4, 6, 7 pontos, 3 pontos juntos. 7 pontos em meia, 3 pontos juntos, 7 pontos em meia, 3 pontos juntos. E aqui terminamos a carreira com 2 pontos juntos. Fazemos normalmente em ponto tricô a carreira do avesso, e então eu volto. Depois de feita então a carreira do avesso, chegamos aqui na nossa sexta carreira e última carreira de diminuição. Temos 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer a sexta e última carreira de diminuição. Então, vamos lá. Vamos fazer um ponto de borda, 2 pontos juntos, e agora serão 5. Antes eram 7, agora serão 5 antes da diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. E os nossos 3 pontos juntos. E essa, então, vai ser a nossa sequência: 5 pontos em meia, 3 pontos juntos, 5 pontos em meia, 3 pontos juntos, até chegarmos no final e fazermos a última carreira, os 2 últimos pontos juntos. E a carreira do avesso faremos normalmente, certo? Terminamos aqui, então, as nossas carreiras, e agora é o seguinte: chegamos na altura em que nós vamos arrematar os pontos da nossa agulha. Agora é o seguinte, gente, se vocês quiserem deixar aquele buraquinho em cima da touca, onde a gente tira o rabo do cavalo, sim, no caso, a menina tem um rabo de cavalo, e a gente deixa aquele buraquinho em cima para sair o rabo do cavalo, vocês vão fazer 2 ou 3 carreiras em ponto de barra antes de arrematar, certo? Agora, se vocês não quiserem deixar o buraquinho, como é o meu caso, eu não quero, eu vou costurar ela toda, então, nós vamos arrematar agora já a nossa touca. Então, nós vamos pegar 2 pontos juntos e devolvemos o ponto novamente para a agulha. Outra vez, 2 pontos juntos e devolvemos o ponto novamente para a agulha. Outra vez, 2 pontos juntos e devolvemos o ponto novamente para a agulha. Outra vez, 2 pontos juntos e devolvemos o ponto para a agulha. 2 pontos juntos e devolvemos o ponto para a agulha. Assim, estamos rematando os pontos. Olha só, nós vamos fazer dessa forma até o último ponto aqui, certo? Cheguei aqui no meu último ponto, fiz aqui até o meu último ponto, e agora, então, nós vamos costurar a nossa touca. Eu vou deixar daqui mesmo já um tanto de fio para eu costurar a minha touca. Eu costumo deixar mais ou menos 3 tantos, o tamanho da touca ali, para que dê para eu costurar bem folgado. Não gosto de estar me apurando com fio no final da costura, não. Então, aí, eu arrebento o fio e já daqui mesmo eu vou passar por dentro do ponto. Ó, passei o fio por dentro do ponto, puxo, fiz o meu arremate e com essa ponta de fio agora eu vou costurar. Então, agora é o seguinte, se você for deixar aquele buraquinho aqui em cima da cabeça para sair o rabo do cavalo, da menininha, você vai apenas passar um elastequinho, né, em volta aqui do seu buraquinho da cabeça, vai apenas passar um elastequinho por dentro para ele juntar, mas vai deixar o buraquinho aberto. Então, vai passar um elastequinho aqui por dentro, meio puxadinho, não demais, para ele dar aquela juntadinha, e vai deixar assim. Agora, que como não é o meu caso, eu vou costurar todas elas, então, nós vamos fazer agora o seguinte. Ah, esse elastequinho que você vai estar passando aqui, se você optou por deixar o buraquinho para sair o rabo do cavalo, você vai colocar pelo lado do avesso da touca, tá? Outra coisa, essa minha touca tem esse tamanho, mas se vocês, por acaso, quiserem fazer um pouco maior, lembra que depois que a gente saiu das corujinhas aqui, a gente fez 12 carreiras? Se vocês quiserem fazer a touca maior, é só vocês estarem aumentando essas carreiras aqui onde tínhamos 12. Vocês podem estar fazendo aí 14, 16, aumentando de 2 em 2, conforme o gosto de vocês. Certo? Daí a touca, nesse caso, vai ficar maior. Então, eu estou aqui com uma agulha de tapeceiro. E agora, eu vou passar o meu fio por dentro da agulha de tapeceiro.
Passei por dentro do travesseiro pelo lado do avesso da touca. Eu vou pegar agora os pontinhos aqui de cima dessa forma assim, ó. Ó, eu vou pegando eles aqui, ó, tá vendo que a gente tem uma espécie de cordãozinho aqui em cima, certo? Ó, a gente tem essa alcinha de trás e essa alcinha virada aqui pro meu lado. A gente vai pegar essa alcinha de trás, uma por uma de cada ponto, dessa forma. Dessa forma, nós vamos pegando a alcinha de trás, ó, alcinha de trás e vamos puxando, vamos franzindo, ó. Vamos pegar apenas a alcinha de trás. Vamos cuidar para pegar todo o fio, para não pegar somente a metade dele, que vai ficar melhor para a gente franzir, para a gente puxar ela ali quando for franzir. Ó, vai puxando, certo? Nós vamos franzir essa ponta da touca aqui. Vamos fazendo isso aqui por toda essa lateral, por toda essa parte de cima da touca aqui, para depois, então, a gente costurar na lateral. Cheguei aqui no final, então, e fiz bem puxadinho, né? Puxei, ó, minha touca ficou bem franzidinha. E agora, então, eu vou passar a costurar. Eu vou passar o meu fio, a minha agulha pro lado da outra parte da touca, que eu estou com ela virar aqui do meu lado, né? Eu vou passar essa agulha, então, lá pro outro lado. A ponta dela aqui, cheguei ali do outro lado. Vou dar mais uma puxadinha. O meu aqui tá bem fechadinho, ó, o buraquinho ficou bem pequenininho. Mas mesmo assim, eu vou dar mais uma fechadinha nele. Então, eu volto aqui, bem no centro do buraquinho aqui, eu coloco a ponta da minha agulha. Como a gente puxou os fios aqui, tá bem apertadinho. Mas, ó, passei ali, dou mais uma puxadinha. Venho para esse lado de cá, do buraquinho. Pego aqui os meus dois fiozinhos, três fiozinhos do lado de cá. E dou mais uma costuradinha. E assim, então, eu vou fechando, passo mais uma vez pro lado de lá. E fechei melhor ainda o meu buraquinho. Olha só. Olha como ele ficou do lado de cá. Bem fechadinho. Certo? E agora, então, eu vou juntar as duas partes das laterais aqui, bem certinho. Cuidar para não ficar uma mais para frente que a outra, para que a gente chegue bem certinho lá no final. Então, vou passar minha agulha para cá. Vou juntar aqui as duas pontinhas. E agora, eu vou só costurar aqui a lateral da minha touca. Eu não tenho muito segredo com costura de tricô, não. Eu junto bem certinho as duas pontas aqui e vou costurando um fiozinho do lado de cá, um fiozinho do lado de lá. Agora, então, eu cuido para não puxar muito, né? Para não ficar franzido. Eu vou costurar ele normalmente, certo? Então, ó, vou juntando as duas pontinhas, pegando uns dois, ou um fiozinho do lado de cá e um fiozinho do lado de cá. Cuidando para não repuxar demais, para não ficar franzido, ó. Um fiozinho do lado de lá, um fiozinho do lado de cá. Novamente um fiozinho do lado de lá, outro do lado de cá. E dessa forma, eu vou costurando normalmente, cuidando para que a minha costura fique bem certinha, ó. Ele vai ficar bem bonitinho, a costura do lado do direito, né? Eu vou sempre verificando para que esteja bem certinho. Vou aqui juntando, ó. Bem certinho as duas laterais, certo? Ó, cuidando para que eu chegue bem certinho aqui, ó, na parte onde eu tenho as corujinhas, para que eu chegue bem certinho nas corujinhas, ó. Quando eu começar a costurar uma parte da corujinha, eu tenho que estar ciente de que a outra parte deve estar bem juntinha dela assim, ó, certo? Ó, para que elas fiquem bem certinho. Então, aqui onde eu tenho a orelha da primeira correntinha, eu tenho que ter a orelha da última corrente, aqui onde eu tenho a orelha da primeira corujinha,
certo? Desculpa, me enganei aqui. Onde eu tenho a orelha da primeira corujinha, eu tenho que estar certa de que a orelha da última corujinha também está na mesma altura, ó, para que fique bem certinho a minha costura. Então, eu vou costurando, juntando aqui, cheguei na barra da touca, vou costurar a barra bem certinho, arremato o meu fio e aí eu volto com vocês novamente. Cheguei aqui no final da minha costura, então costurei toda a lateral da touca. Agora eu tenho aqui esse fio aonde eu dei início no meu trabalho, então eu vou voltar ele aqui para cima e vou voltar um pouquinho com a minha costura, deixando esse fio agora por dentro da minha costura, para que eu faça um bom arremate aqui. Então, olha só, prendendo já esse fio aqui, onde eu iniciei o meu trabalho, esse fiozinho que ficou lá embaixo, ó, ficou bem certinha a minha costura, ó, ficou bem bonitinha. Costurei bem toda a lateral, até chegar ali no pontinho de baixo, e agora eu tô voltando e prendendo esse fiozinho que era ali do início do meu trabalho, de quando eu coloquei os pontos na agulha, que ficou aquela pontinha de fio. Essa pontinha de fio eu tô prendendo junto agora, voltando um pouquinho aqui para cima da minha costura e já prendendo essa pontinha de fio. Até uma altura que já tá bom. A partir de agora já vou arrematar. Então, fiz a minha laçadinha, passei a agulha por dentro da laçadinha, vou passar mais uma vez a agulha por dentro da laçadinha e puxo. E assim, puxo bem puxadinho aqui. Se eu quiser, eu posso fazer mais uma arrematadinha aqui, passar mais uma laçadinha, passar mais uma vez, que ele fica mais garantido ainda. Puxo bem puxadinho. E aqui agora, então, eu já posso cortar o fio da minha agulha, já posso retirá-la. Vamos virar a touca no direito, olha só. A costura ficou bem legalzinha, estamos aqui com as duas corujinhas, uma do ladinho da outra, certo? Olha aqui. E a nossa touca está dessa forma. Muito bonitinha, né? Olha, parece que ela ficou pequena, parece que ela é pequena, mas ela serve para mim. Ela serve, é uma touca de menina, mas ela vai servir para mim, porque a gente não vai dobrar aquela parte aqui. Que se dobrar vai tapar as corujinhas, então a gente vai deixar assim. Olha só como ela ficou bonita, ficou elástica, ficou bem legal. Agora sim, se você quiser, você pode estar colocando um pomponzinho aqui no topo da tua touca. Não é o meu caso, eu não quero colocar, eu vou deixar ela assim. Mas, se você quiser, você pode estar aí buscando um vídeo ali onde ensina a fazer um pomponzinho e pode colocar um pomponzinho no topo da sua touca. A nossa touca está pronta. Agora, vamos então pregar os olhinhos e o narizinho da corujinha. Depois que tiver tudo pregadinho, o olhinho e o narizinho das corujinhas, se você quiser, você pode estar colocando um elastiquinho aqui pelo lado de dentro da touca, né, nessa barrinha, para que ela fique sempre assim, bem firminha, para nunca correr o risco de esticar, né? Pode também estar passando ali uma ou duas carreiras de lastequinho, né? O lastequinho a gente passa dessa forma aqui. A gente vai pegando as duas alcinhas aqui do ponto meia por dentro, pro lado de dentro da touca, pro lado do avesso. A gente vai pegando as duas laçadinhas aqui do ponto em V aqui, esse Vzinho que a gente tem, e a gente vai passando assim o elastequinho dentro de uma agulha de tapeceiro. Podemos fazer ali duas carreirinhas que vai ficar bem legal, bem joinha. Então, agora nós vamos pregar o olhinho e o narizinho das corujinhas. Bom, então, gente, para pregar aqui o nosso olhinho e o narizinho da corujinha, como eu tenho aqui duas miçanguinhas e um botãozinho que será o narizinho da corujinha, mas vocês podem estar aí optando por colocar uma lantejoula, certo? Também vai dar certo para fazer o olhinho, outra lantejoula de outra cor para fazer o narizinho, vai dar certo da mesma forma. Mas como eu não encontrei, aqui perto da minha casa, encontrei apenas essas miçanguinhas, então eu procurei uma agulha e me certifiquei de que ela vai passar no buraquinho
do botãozinho. E ali o buraquinho da miçanguinha é maior, então naturalmente ela vai passar. Eu peguei aqui então um pedaço de lã da mesma cor da touca, que eu vou pregar nessas coisas ali. Então já tenho aqui com a ajuda de um negócio desse, né, eu não sei o nome, esse negocinho que ajuda a gente a colocar o fio na agulha, então eu vou passar a minha lã por dentro do buraco aqui da minha agulha, que é um pouco menor, não é o adequado para essa lã. Mas como eu tenho que passar ali por dentro do botãozinho, então eu optei por pegar essa agulha que vai, né, passar ali no botãozinho. Então já passei a minha lã, certo? Eu vou fazer aqui um nozinho na ponta da lã. E agora, então, com muito cuidado, nós vamos pregar as miçanguinhas, né? Que no meu caso aqui, que são as miçanguinhas e o botãozinho, eu vou pregar para fazer os olhinhos e o narizinho da corujinha. Então, aqui, eu vou procurar aqui esse meinho aqui, ó, né? E aqui eu vou, o lugar bem certinho onde vai o olhinho, eu vou procurar ele pelo lado de dentro, eu vou colocar a minha agulha. Vou colocar a agulha, vou passar por dentro do nozinho aqui, para que fique bem firminho. E vou passar a agulha pro lado de lá, bem certinho aqui no buraquinho. Eu optei por pregar uma a uma os olhinhos e o narizinho, porque se eu passar com a agulha dessa aqui para essa aqui, para fazer a mesma coisa, né? Com a mesma agulha, já passar, né, por dentro da touca para pregar os olhinhos aqui, a touca vai perder a elasticidade. Então, de uma em uma, eu vou pregando os olhinhos e o narizinho e vou arrematando o fio, e daí só então eu passo para outra, para que a touca não perca a elasticidade. Então, passei a minha agulha ali, vou pegar a miçanguinha, passar por dentro do buraquinho a agulha, me certificar bem certinho o lugarzinho dela, ó, bem certinho o lugarzinho que ela vai ficar, e só então eu passo a agulha pro lado de lá. Aí eu acerto bem certinho o olhinho dela aqui, cuidando assim para que não fique viradinho. Se for o caso, a gente volta mais uma vez por dentro do buraquinho e acerta melhor ainda. Mas aqui já ficou bom, ó. Dessa forma, como ficou esse aqui, já ficou bom aquela lá também. E agora, né, se for o caso, a gente dá mais uma passadinha aqui, para que fique bem certinho no lugar ali. Opa, acabei pegando o nozinho ali. Para que fique bem certinho no lugar, a gente dá mais uma passadinha aqui, né? Puxa ali, ó, para que ela não passe por dentro do ponto, dá aquela acertadinha, ó, ficou legal ali. E só então eu vou passar por dentro dos pontinhos aqui, com bastante cuidado para que não apareça lá do outro lado, ó, por dentro dos pontinhos, eu passei, vou puxar aqui com cuidado, para eu acertar aqui onde vai ficar o outro olhinho. Então, aqui, me certifico onde vai ficar o outro olhinho e passo a pontinha da minha agulha. Agora, então, eu pego a outra miçanguinha, passo por dentro do buraquinho, acerto ela ali, bem certinho no lugar, e passo a ponta da minha agulha lá para dentro da touca. Acerto aqui, então, a miçanguinha, para que ela fique no lugar, ó, já fica o olhinho ali no lugar. Posso dar aqui mais uma passadinha ainda, para que fique bem certinho no lugar, fechando melhor ali. E agora eu vou, então, sair com a minha agulha aqui, ó, nesses dois vezinhos aqui, bem no meio aqui nós temos esse buraquinho. Bem nesse vezinho aqui, eu vou sair aqui com a minha agulha para pregar o narizinho. Então, eu volto aqui por dentro e vou passar por dentro dos pontinhos, ó, até eu chegar aqui nesse vezinho, bem certinho por dentro dos pontinhos,
bem bonitinho, para que não fique uma costura feia. Vou achar aqui o lugarzinho certo e já vou tirar a ponta da minha agulha pro lado de fora. Vou colocar então o narizinho, o meu botãozinho, que será o narizinho. Vou passar por dentro do outro buraquinho do narizinho, a minha agulha. Primeiro eu passo ele aqui. Não é muito fácil, gente, mas se fosse tão facinho assim, qualquer um faria, não é mesmo? E vou achar aqui o outro lado do meu vizinho, onde eu vou passar a minha agulha pro lado de dentro. Passo a agulha pro lado de dentro, acerto bem certinho o lugarzinho dele, vou ali pro lado de dentro, dou mais um pontinho para me certificar que vai ficar certinho no lugar, ó, está certinho no lugar, certo? E só então eu vou arrematar o meu fio. Passo por dentro do pontinho, faço uma laçadinha, passo mais uma vez por dentro dela. Eu vou passar mais uma vez aqui por dentro desses dois fiozinhos aqui, para que não corra o risco do meu botãozinho passar pelo buraquinho, porque ele é tão pequenininho, olha aqui, ó. Ele é tão pequenininho que eu vou me certificar de que fique fechadinho nesse buraquinho. E só então eu dou mais uma laçadinha, passo a minha agulha por dentro da laçadinha, passo mais uma vez, dou uma puxadinha, e agora eu posso cortar o meu fio e já passar para outra corujinha lá, fazer o nozinho e começar tudo de novo. Olha só, gente. E é dessa forma que eu vou pregar os meus olhinhos e o narizinho nas minhas corujinhas, certo? Quando eu tiver todas prontas, eu volto para mostrar como ficou. Terminei aqui, gente, então, de fazer, colocar os meus olhinhos e o narizinho, e o meu trabalho tá assim. Olha como ela está bonita, certo? Ficou bem legal, bem bom. Agora eu vou pregar um lastequinho aqui por dentro da barra da minha touca. Como eu tenho pouco lasteque, o meu lasteque tá no fim, eu vou colocar apenas uma volta, mas eu vou colocar essa volta duplo. Então, eu já estou aqui com o meu lasteque na agulha de tapeceiro. Eu vou procurar aqui a costura da minha touca, que tá aqui. E aqui, então, eu vou colocar a minha agulha para dar início aqui na volta do lasteque. Então, eu já fiz um nozinho aqui. Eu acerto ele e passo a minha agulha por dentro do nozinho, para que ele fique bem legal e não fique escapando. Passei a agulha por dentro do nozinho, agora, como eu falei para vocês, eu vou pegar aqui esses dois fiozinhos aqui de dentro de cada vezinho do ponto meia, aqui, vou fazer um pouquinho mais para dentro, aqui, esses dois vezinhos de cada ponto meia da segunda carreira do meu ponto de barra. Aqui da segunda carreira eu vou pegando essas duas alcinhas aqui do ponto meia, da segunda carreira do meu ponto de barra, e vou passando o meu lasteque, dando uma leve puxadinha. Aqui, ó, vou passando por dentro dos vezinhos, certo? Vou dando uma leve puxadinha por toda, e dessa forma eu vou passar por toda a volta da touca, até me encontrar lá novamente na costura. Dei a volta então por toda a minha touca, já estou chegando aqui onde eu iniciei. E aqui então eu vou fazer o meu arremate. Eu não puxei demais para não ficar muito franzido, para ficar normalmente assim, né? Com uma leve pressãozinha do elástico, mas bem pouca coisa. Apenas para não ficar esticado, para não ficar feio. E aqui então eu vou fazer o meu arremate, assim como eu faço o arremate quando eu estou costurando. Da mesma maneira eu faço com o lasteque também, tá bem no finzinho, então eu vou passar aqui por dentro da argolinha, dou mais uma passadinha,
Desculpa. E vou aqui finalizando. Aqui já está finalizadinho. Vou cortar aqui o meu lastequinho. E a nossa touca está prontinha. Olha só que linda que ficou. Ficou muito bonita, vai ter um bom caimento assim na cabeça da menina, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, eu achei que ficou maravilhoso. Agora, da mesma maneira, se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo uma polaina para combinar com a touquinha. Como vocês vão fazer? Vocês vão fazer em ponto de barra. Mede aqui mais ou menos aqui na própria touca, você pode medir o tamanho da perna, né? Olha aqui, esse tanto aqui, digamos assim, eu vou achar a costura, vou deixar aqui num dos lados e vou ver aqui mais ou menos que tamanho que ficaria legal a polaina. Digamos que ficasse bom nesse tamanho. Então, eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui com a minha agulha mesmo, né? Vou segurar o meu dedo aqui e vou marcar desse lado, até aqui. Agora, eu vou contar, daqui até lá na agulha, quantos pontos terá. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, olha só. Com os 55 pontos, você faria aqui uma bela de uma polaininha para sua menina, ou, né, ou menos, ou mais, conforme o tamanho da sua criança, para combinar com a touquinha de corujinha. Aí, como você vai fazer? Você vai fazer em ponto de barra, né? Toda ela em ponto de barra, até mais ou menos uma altura assim que você acha que fique bom a perninha, fora as corujinhas. Aí, você faz as corujinhas e depois das corujinhas você vai fazer mais um tanto de ponto de barra, que será a beirada da polaina. Então, daí vai ficar a beirada aqui, daí as corujinhas e o resto da perninha. Vai ficar muito bonito, vai ficar muito legal. Isso aí, mais pra frente eu vou estar gravando essa polaina, mas por hora eu dei as dicas aí, eu acho que não vai ser difícil para você fazer. Então, você faz um pedaço de ponto de barra, faz as corujinhas e mais uma parte de ponto de barra, costura e transforma assim numa linda polaina, para combinar com a sua touquinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, adorei, achei que ficou linda. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário. Se por acaso ainda ficou alguma dúvida, eu vou estar respondendo. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, que sempre que possível vou estar trazendo novidades, ok? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima.